artista plástico Nelson Augusto apresenta aqui na galeria Arte Espaço no Leblon a exposição Papéis Avulsos. Nelson, o que são os papéis avulsos? Papéis avulsos são 30 trabalhos, né, com diversas qualidades de papel e tinta acrílica. Você diz que eles seguem mais ou menos a mesma intenção das duas outras mostras anteriores. Como é que é isso? Essas duas últimas mostras, elas tiveram o título de Papéis Pintados, e a de 86 foi aqui também na Arte Espaço, e ela segue a intenção do trabalho com papel, uma direção já bastante anterior no meu trabalho, que é procurar executar, fazer essas imagens, né, com o material que eu tenho na minha mão. No caso aqui, eu estou utilizando alguns papéis importados, mas também utilizo fragmentos de jornal, fragmentos de papel, papel de seda e materiais que são usuais, né, materiais comuns, né, que não tenho grande dificuldade em consegui-los, né. Então, essa economia de trabalho, economia de material, corresponde também à economia formal, né, economia de como eles se apresentam, né. No caso, nessa exposição atual, ela tem um certo esbanjamento, acho que tem um certo esbanjamento de cor, mas ao mesmo tempo a superfície é pequena, né? Então essa cor ela se torna mais intensa por se tornar um sinal muito forte. E isso também vai, vamos dizer, essa economia. A economia eu procuro tanto na economia do material quanto na economia de processar a imagem, né? E eles trazem esses recentes uma novidade que é a sua preocupação com a textura, não é? A diversidade de papel também traz essa preocupação, né? Sim, ela traz, e eu acho que isso vem do meu trabalho anterior em pintura, né, com a lona, que me dá também uma atração pelo tecido, e essa atração veio, vamos dizer, concretizada no papel através desse processo de alguns trabalhos ser acrescentado dessa textura, né, que eu consigo com determinadas qualidades de papel. E como é que foi essa passagem do trabalho da lona para o trabalho do papel? E quando foi? Essa passagem foi já há 10 anos atrás, entre 79 e 80, quando, pintando muito, né, sempre, às vezes a gente errando alguma coisa e tentando aproveitar aquele material que ia ser jogado fora, vamos dizer assim, eu comecei a cortar a lona, cortar o erro, vamos dizer, né? E nesse corte, os fragmentos da lona eram pequenos, eu comecei a trabalhar um pouco com eles. E essa passagem foi que eu anteriormente já trabalhava também com papel, em questão de pequenos esboços, né, projetos para trabalhos futuros, né, e trabalhando muito com aquarela, com acrílico bem dissolvido, eu já tinha uma certa intimidade com o papel. E quando, vamos dizer, essas formas começaram a ser recortadas, eu comecei a sentir mais concretamente o papel na minha mão, né? Então, até eu falo que, quando eu apresento o trabalho, não apresento como tinta acrílica sobre o papel, eu apresento o papel com a tinta acrílica, né? Vamos dizer assim, a tinta, o papel tem uma importância muito grande, né? Como suporte, né? Não é somente um suporte de um desenho, um suporte de uma pintura. Nesse recorte, ele se apresenta como uma situação poderosa, né? De material. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Nelson Augusto, que é também coordenador de exposições da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. O artista plástico Nelson Augusto também dá aulas de História da Arte, de pintura e hoje é coordenador de exposições do Parque Lage. Nelson, como é que é esse outro lado, que é o lado do professor? Você estava comentando comigo que prefere até uma aula teórica do que uma aula prática. Conta um pouco isso. A aula teórica para mim, eu me sinto mais à vontade. A aula prática eu sempre fico um tanto tenso, né? Com aquela dificuldade de você ter que enfrentar o trabalho do aluno e
e não passar diretamente, vamos dizer, a tua formação, né, o teu gosto, né? Enquanto, quer dizer, o controle é muito grande para isso, né, para fazer essa administrar esse processo entre o trabalho do aluno e o teu trabalho como artista. Enquanto que na teoria eu me sinto mais à vontade. Eu, por exemplo, aparentemente eu tenho até uma certa dificuldade da fala, mas eu na aula eu consigo, né, passar, acho que é um pensamento claro, né? Não consigo, minha palavra não é muito complicada, vamos dizer assim, em termos de aula, né? E eu saio da aula com muito mais tranquilidade, né? Com muito menos tenso, né? Com uma energia que foi retirada de mim, né? E hoje, como coordenador das exposições, qual é a exposição que entra no mês de novembro ou dezembro e em janeiro já para o próximo ano? Nós estamos agora, hoje, montando já a exposição que inaugura no dia 12 de dezembro, às 19 horas. É uma grande exposição de gravura, chamada Gravura Brasileira 4 Temas, que reúne cerca de 41 gravadores brasileiros, né, divididos em 4 temas. O tema, a gravura fantástica, a gravura social, a gravura abstrata e a gravura de novos temas. E esse é uma pequena homenagem ao Oswaldo Guild, né? Obrigada, Nelson. Quem quiser conhecer o trabalho do Nelson Augusto, a Galeria Arte Espaço fica na rua Conde Bernardotti, 26, loja 116, e vai até o dia 22 de dezembro.